Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. No vídeo anterior, nós falamos aqui sobre dados e atributos e sobre a importância de nós termos uma clareza sobre o que são os atributos e quais as operações podem ser conduzidas sobre eles. Neste vídeo nós vamos falar sobre a visão algébrica e geométrica de dados, ou seja, ver esses dados e manipular esses dados como se fossem vetores. Aqui nós podemos ver que a primeira observação em relação a isso é que a nossa matriz de dados D, que foi discutida no último vídeo, ela agora passa a ser um vetor. A matriz ela passa a ter linhas, cada linha é um vetor. Esses vetores eles podem representar as várias ocorrências, as várias instâncias de um dado atributo, ou numa outra perspectiva, cada linha pode ser considerada como uma entidade. Tá? Uma questão interessante é que a partir do momento que nós caracterizamos isso como vetores, ou seja, nós passamos a perceber e poder explorar o que os vetores trazem de informação, que é o quê? A direção e a magnitude de algum evento ou de alguma informação que se quer representar. Na parte inferior do slide aqui, nós podemos ver dois vetores, um primeiro bidimensional, um segundo tridimensional, que na verdade são projeções de uma quádrupla de 4 dimensões. Nós vamos discutir essa questão das projeções logo mais à frente. Uma outra forma que também mostra como a versatilidade e a possibilidade de utilização da visão algébrica dos dados é esse gráfico de espalhamento ou scatter plot. Tá? Nesse gráfico nós temos aqui para 2 dimensões da nossa base íris, nós temos cada ponto representando uma flor, esse ponto preto ao centro ele representa a média desses vários pontos, e nós podemos imaginar que a partir da origem, nós poderíamos traçar vetores que iriam da origem até cada um desses pontos. E isso nos permitiria, como nós vamos mostrar na sequência, já fazer uma série de análises e avaliações no espaço algébrico. Voltando aqui à nossa matriz numérica, então, a partir da matriz original que nós vimos, ela pode ser vista tanto como um vetor de linhas, onde cada linha representa uma entidade, ou um vetor de colunas, onde cada coluna representa um atributo. A média da matriz é a média de todos os pontos, né, tomados dimensão a dimensão, e nós já introduzimos um conceito que vai ser interessante no futuro, que é a matriz de dados centralizada, ou seja, a matriz de dados Z, que ela é gerada pela subtração dimensão a dimensão da matriz original X em relação à sua média. Por que essa matriz é interessante? Porque a média dela sempre vai ser zero e nós temos uma facilidade maior de trabalhar com esses dados que não tem problemas de translação a serem resolvidos. Tá? A utilização de dados sob uma perspectiva algébrica, ela também já traz consigo uma série de medidas e mecanismos que podem ser úteis. O primeiro deles é o produto interno, que é um valor escalar que ele mede não só a concordância dimensão a dimensão entre dois vetores, como a sua magnitude. Quando nós olhamos o produto interno, nós temos ali uma ideia de quão parecidos esses dois vetores A e B são. Uma segunda medida, também muito popular, é a chamada norma euclidiana, ou o comprimento de um vetor, que nada mais é que o tamanho daquele vetor tomado a partir da origem. Né? Ou seja, se você transladasse o vetor para a origem, qual que seria o tamanho dele? E, nesse caso, nada mais é do que o produto interno do vetor por ele mesmo, que, na prática, é a raiz da soma dos quadrados de cada uma das dimensões do vetor. Uma figura interessante que nós vamos trabalhar também aqui é o vetor unitário, que é você dividir o vetor original pela norma do vetor, onde isso sempre vai resultar num vetor unitário naquelas dimensões onde aquele vetor possui alguma instância.
A distância entre dois vetores também pode ser calculado dimensão a dimensão, utilizando a mesma lógica da norma euclidiana. E uma última medida que é muito popular e é utilizada em vários contextos é o ângulo entre dois vetores. Notem que o ângulo ele não se importa com a magnitude dos vetores, mas apenas com a direção e, de uma certa forma, o cosseno deste ângulo quantifica de maneira limitada as diferenças de direção entre dois vetores. Um exemplo de vários desses conceitos sendo trabalhado de forma conjunta é a projeção ortogonal. Primeiro, vamos lembrar aqui o que é ortogonalidade. Quando nós dizemos que dois vetores A e B eles são ortogonais, se o seu produto interno é zero, ou seja, o ângulo deles é 90 graus, né? Utilizando essa noção de vetores ortogonais, nós podemos promover a projeção ortogonal. Então a figura aqui explica e logo na sequência nós apresentamos a formalização. Dados dois vetores A e B, se nós quisermos saber qual é a projeção do vetor B no vetor A, basta que nós identifiquemos qual é o vetor ortogonal a A que alcança o extremo do vetor B. Esse vetor, chamado de R aqui, ele nada mais é que o produto interno entre A e B, né, sobre a norma multiplicado pelo vetor A para identificar a diferença. Ou seja, nós verificamos quanto a magnitude desse vetor vai ser alterado, né, qual é a fração que a projeção do vetor B representa em relação ao vetor A e multiplicamos pelo vetor A. Essa informação ela pode ser utilizada, por exemplo, para fins de redução de dimensionalidade, o que é muito útil e pertinente em vários cenários. Então, neste gráfico aqui, nós temos duas dimensões da nossa base íris, onde o quadrado, o triângulo e o círculo representam cada uma das flores que nós temos interesse de identificar ou analisar o seu comportamento, e nós vemos que a partir de uma reta L, que vamos omitir no momento aqui como que ela foi determinada, nós conseguimos promover uma separação muito clara entre os quadrados dos círculos e triângulos, representado por essa região aqui. Notem que todas as projeções dos quadrados na reta L, elas estão concentradas, assim como todas as projeções de triângulos e círculos na reta L também tem uma concentração e uma separação muito clara entre elas. Uma coisa importante que nós vamos falar depois é que, claramente, quando você promove uma redução de dimensionalidade, por exemplo, por projeção, há uma perda de informação. Neste caso aqui, a perda de informação ela é representada por dois pontos, eventualmente distantes, mas cujas projeções vão para a mesma posição da reta L, eles vão parecer o mesmo ponto olhando da perspectiva da projeção. Bom, essas são as informações que nós queríamos passar para vocês a respeito de dados algébricos e no próximo vídeo nós vamos falar sobre dados